Oi, esse é o canal Verdade da Alma. Se inscreva-se no canal e venha aprender um pouco mais sobre a Bíblia Sagrada e suas histórias. Em tempos antigos, em um vilarejo chamado Belém, a terra vibrava com a colheita e a promessa de um futuro melhor. Porém, sob o céu estrelado, uma sombra de desolação pairava sobre a vida de Noemi. Ela havia perdido seu marido e Maio a dor. Viu seus 2 filhos se casarem com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. O luto a consumia, e a saudade de sua terra natal, de seus costumes e de sua família, tornava-se um peso insuportável em seu coração. Noemi, que havia partido de Belém cheia de esperança, agora voltava com as mãos vazias, marcada pela tragédia e pela tristeza. Ruth, a moabita, era um espírito determinado e resiliente. Desde que se casara com um dos filhos de Noemi, ela havia se sentido parte daquela família, embora soubesse que sua origem a tornava uma estrangeira. Quando a tragédia caiu sobre a casa de Noemi, Ruth se viu diante de uma escolha: permanecer em Moabe, onde tudo era familiar, ou acompanhar sua sogra de volta a Belém, a terra que Noemi havia deixado para trás. O amor e a lealdade que sentia por Noemi a impulsionaram a tomar a decisão mais ousada de sua vida. Ela sabia que a jornada seria difícil, mas a ideia de deixar Noemi sozinha em sua dor parecia insuportável. Enquanto caminhavam, a tensão entre a esperança e o desespero se entrelaçava no coração de Noemi. Ela sentia que a vida a havia tratado de forma cruel, e o retorno a Belém parecia mais um ato de resignação do que de renovação. O que esperava encontrar em sua terra natal? Seria acolhida ou olhada com desprezo? As dúvidas a assombravam, mas a presença firme de Ruth ao seu lado oferecia um vislumbre de força. Ruth era a única luz em um tempo escuro. Um lembrete de que, apesar das perdas, ainda existia amor. Ruth, por outro lado, estava repleta de uma determinação destemida. O desconhecido a aguardava em Belém, mas seu coração pulsava com a esperança de que, ao lado de Noemi, poderia criar um novo lar. Ela não se importava com as dificuldades que poderiam surgir. Seu amor por Noemi superava todas as incertezas. Ao olhar para a estrada à frente, sentiu uma mistura de ansiedade e empolgação. O que encontrariam ao voltarem? Ruth não sabia, mas estava disposta a enfrentar qualquer desafio que viesse, desde que estivesse ao lado de sua sogra. Ao chegarem a Belém, o cenário que se desenrolava à sua frente era tanto familiar quanto estranho. As ruas que um dia foram cheias de risos e celebrações agora pareciam envoltas em um silêncio respeitoso, como se a cidade estivesse ciente da dor que acompanhava Noemi. As pessoas olharam com curiosidade para a mulher que havia voltado, mas também para a jovem moabita que a acompanhava. O murmúrio de vozes se espalhou, e Noemi se viu novamente no centro das atenções, mas desta vez não pela alegria, mas pela tristeza que a envolvia. Neste momento, o dilema central da história se tornava evidente. Noemi precisava reconstruir sua vida em uma terra que já não sentia como sua, e Ruth, uma mulher de coragem indomável, estava disposta a lutar por um lugar nesse novo mundo. Ambas carregavam o peso da perda, mas também a chama da esperança. O que seria delas agora? As perguntas pairavam no ar, e a expectativa enchia o cenário, prometendo uma jornada repleta de desafios, mas também de possibilidades inesperadas. A história de Noemi e Ruth estava prestes a se desenrolar, e o que estava em jogo era muito mais do que a sobrevivência. Era a busca por pertencimento, amor e redenção. Enquanto caminhavam pelas ruas de Belém, cada passo de Noemi parecia pesado, como se o próprio chão estivesse reclamando as memórias que ela tentava deixar para trás. O sol se punha no horizonte, lançando uma luz dourada sobre as casas de pedra, mas a beleza do momento se perdia em sua mente turbulenta. O que eu fiz para merecer isso? Pensava, lembrando-se das risadas que um dia ecoaram por aqueles mesmos becos. Ruth, percebendo o silêncio sombrio que envolvia sua sogra, decidiu quebrar a tensão. Não se preocupe, mãe. Vamos encontrar um jeito de nos reerguer. Eu vou trabalhar duro. A determinação na voz de Ruth era inconfundível, mas mesmo assim,
ela não conseguia apagar a sombra que pairava sobre Noemi. Trabalhar duro. E o que eu tenho a oferecer, Ruth? O que posso dar a você, além de dor e frustração? O desespero transparecia nas palavras de Noemi, como uma nuvem escura que a seguia. Voca tem mamor. E isso é tudo o que precisamos para começar. Nós vamos dar um jeito, eu prometo, respondeu Ruth, apertando a mão de Noemi com força, tentando transmitir um pouco de sua energia. Mas Noemi não se sentia reconfortada. O peso da responsabilidade a deixava paralisada. Ao chegarem em casa, a pequena residência que antes fora cheia de vida parecia um eco de seu passado. As paredes, agora frias, pareciam absorver a tristeza que emanava de Noemi. Vamos precisar de comida. Ruth, disse ela olhando em volta. Eu não tenho nada para oferecer a você. Ruth, com um sorriso suave, respondeu. Eu posso ir ao campo, colher algumas espigas de cevada. Oh, que! Os olhos de Noemi se iluminaram brevemente, mas logo se apagaram novamente. E se não me aceitarem, o que dirão sobre nós, uma mulher de Moabe e uma viúva de Belém? Não sei se estou pronta para isso. Você tem que confiar em mim, Noemi. Eu não me importo com o que as pessoas pensam. Eu sou sua nora, e isso é o que importa. Ruth estava decidida, mas Noemi não conseguiu se livrar do medo que a consumia. Nos dias que se seguiram, Ruth se aventurou pelos campos próximos, onde as mulheres da aldeia se reuniam para trabalhar. A primeira vez que entrou no campo, sentiu os olhares dos outros trabalhadores sobre si. Algumas mulheres trocavam sussurros, e Ruth percebeu que seu status de estrangeira a tornava um alvo de desconfiança e desaprovação. Mas uma coisa a impulsionava: o desejo de ajudar Noemi, de construir uma nova vida para ambas. Não desista, Ruth. Eu sei que não é fácil, disse uma mulher idosa chamada Lídia, que a observava com um olhar compreensivo. As pessoas falam, mas você precisa mostrar sua força. A vida nunca foi gentil, mas a persistência pode abrir portas. Ruth agradeceu a Lídia, sentindo um sopro de esperança. Eu vou fazer o meu melhor. Não posso deixar minha sogra sozinha nessa luta. Enquanto isso, Noemi permanecia em casa, lutando com seus próprios demônios. Sentia-se impotente, observando Ruth sair todos os dias, determinada e cheia de vida. O que era aquilo? Inveja? Admiração? Uma mistura de ambos a deixava confusa. No fundo, sabia que precisava de Ruth tanto quanto Ruth precisava dela. Mas como poderia deixar de lado a dor que a consumia? Uma noite, enquanto Ruth preparava uma sopa simples, Noemi finalmente se permitiu expressar suas emoções. Ruth, você não precisa fazer isso. Pode voltar para Moabe. Você tem uma vida lá. Não, Noemi. Meu lugar é aqui com você, respondeu Ruth, com firmeza. Eu escolhi ficar, e não vou me afastar agora que mais precisamos uma da outra. Aquelas palavras tocaram Noemi de forma profunda. Ela se sentia como uma âncora, puxando Ruth para baixo, mas a jovem estava determinada a flutuar acima das tempestades. A dor de Noemi era um peso que ela carregava, mas Ruth era a luz que a guiava, mesmo quando tudo parecia sombrio. Conforme os dias se passavam, Noemi começou a perceber as pequenas vitórias que Ruth conquistava. A cada espiga de cevada colhida, a cada sorriso que trocava com as mulheres do campo, ela se sentia mais viva. A dor ainda estava lá, mas a presença constante de Ruth começou a oferecer um vislumbre de esperança. A relação entre elas se fortalecia, mesmo que os desafios fossem imensos. Ruth se tornava a âncora de Noemi em momentos de tempestade, enquanto Noemi, aos poucos, se permitia ver o valor que ainda tinha. Mas a dúvida ainda pairava sobre elas. Conseguiriam, juntas, encontrar um lugar que fosse verdadeiramente delas, em meio a tanta adversidade? O que o futuro reservava? O medo do desconhecido ainda as acompanhava, mas juntas, estavam determinadas a enfrentá-lo, passo a passo. Os dias em Belém se transformaram em uma rotina de desafios constantes para Noemi e Ruth, embora o calor do sol ainda banhasse as ruas e os campos.
A atmosfera em torno delas começava a se enraizar em algo mais sombrio. As sussurros que antes eram murmúrios distantes, agora pareciam gritar, ecoando em cada esquina que Ruth virava. Olhem, a estrangeira. Podiam ouvir algumas mulheres comentar em tom baixo, mas suficientemente alto, para que Ruth sentisse o peso das palavras. Noemi observava tudo da porta de casa. O coração apertado, ela se sentia culpada por ter trazido Ruth para essa vida de olhares desconfiados e vozes críticas. O que eu fiz? O que eu fiz para merecer isso? As perguntas ecoavam em sua mente, reverberando como um mantra. A dor da perda de seu marido e filhos se misturava com a preocupação de ver sua nora enfrentar as adversidades sozinha. Com o passar do tempo, a tensão aumentava. Ruth, determinada a conquistar seu espaço, começou a se esforçar ainda mais no campo, mas cada esforço parecia ser meticulosamente avaliado pelas outras mulheres. Elas trabalhavam em conjunto, mas Ruth sentia-se como uma intrusa, um elemento que perturba a harmonia do grupo. O cansaço se acumulava em seus ombros, mas ela se recusava a desistir. Eu não posso falhar, pensava, enquanto seus músculos doíam após um dia exaustivo. Não posso falhar com Noemi. Noemi, por sua vez, tinha seus próprios demônios para enfrentar. O peso da culpa a isolava, e mesmo quando Ruth trazia um punhado de cevada para casa, o brilho nos olhos da jovem não conseguia dissipar a sombra que a envolvia. Ela percebia que com cada colherada da sopa que Ruth preparava, seu próprio valor parecia desvanecer. Eu deveria ser eu a cuidar dela, não o contrário. Refletia, sentindo-se mais vulnerável a cada dia que passava. A tensão atingiu seu ápice em um dia em particular. Ruth, já exausta de tanto trabalhar e ao mesmo tempo tentando se integrar, decidiu que era hora de se afirmar. Ao se juntar às outras mulheres para colher cevada, tomou coragem e decidiu falar. Eu sou Ruth, de Moabe, estou aqui para ajudar, e se me derem uma chance, posso contribuir com muito mais do que apenas trabalho duro. As reações foram diversas. Algumas mulheres se entreolharam, visivelmente desconfiadas, enquanto outras murmuravam entre si. Uma delas, chamada Miriam, não hesitou em confrontá-la. Você acha que podemos confiar em você? Uma estrangeira que não conhece nossas tradições? Você não pertence aqui, Ruth. Deveria voltar para onde veio. As palavras de Miriam foram como uma facada no peito de Ruth. O silêncio se instalou, e Noemi, que estava a uma distância, sentiu seu coração se apertar. Ela sabia que a escolha de Ruth em ficar ali era uma declaração de amor, mas o ambiente hostil a fazia sentir-se impotente. Enquanto Ruth tentava se defender, Noemi lutava internamente com uma decisão angustiante. Deveria intervir ou deixar que a nora enfrentasse isso sozinha? Por favor, não a trate assim. Noemi finalmente se fez ouvir, sua voz trêmula, mas carregada de amor. Ela está aqui para nos ajudar, e precisamos de toda a ajuda que pudermos ter. Não podemos nos dar ao luxo de afastar quem deseja trabalhar ao nosso lado. O olhar de Ruth se iluminou ao ouvir a defesa de Noemi, mas a tensão no ar não se dissipou. Miriam não parecia convencida. Você pode estar cega, Noemi. Esta mulher é uma estranha, e as estranhas trazem problemas. Ninguém neste campo precisa de mais problemas. As palavras de Miriam pairavam no ar como um veneno, e Ruth, sentindo-se humilhada, deu um passo atrás. Noemi percebeu a dor nos olhos da nora e se sentiu dividida. De um lado, sua lealdade a Ruth. Do outro, a pressão da comunidade que a cercava. O que eu faço? O que eu faço para proteger Ruth e ainda manter um lugar nesta comunidade? Naquela noite, as duas mulheres voltaram para casa em silêncio. A tensão entre elas era palpável. Enquanto Ruth refletia sobre sua decisão de ficar, Noemi se questionava sobre sua própria capacidade de ser uma mãe e sogra digna. As escolhas de cada uma começavam a criar fissuras na relação que construíam, e a dúvida sobre seu futuro pairava mais pesada do que nunca. Nos dias seguintes, a tensão se transformou em um campo de batalha emocional. Ruth, determinada a permanecer firme, se esforçava para ignorar os olhares hostis, mas a pressão era imensa.
Cada passo em direção ao campo parecia ser uma luta contra as expectativas não ditas e as críticas veladas. Noemi, por sua vez, lutava contra a culpa e o medo de perder a única pessoa que ainda lhe dava esperança. Ambas estavam cientes de que suas ações não afetavam apenas a si mesmas. Suas escolhas moldavam o futuro que tanto ansiavam, mas que agora parecia mais distante do que nunca. As consequências de seus atos estavam prestes a se manifestar, e a dúvida pairava. Conseguirão elas encontrar um caminho que as una em meio à adversidade? Ou a tensão as separará para sempre? Os dias se arrastavam, e a tensão no ar se tornava quase insuportável. Ruth, embora determinada, sentia o peso das expectativas e os olhares desconfiados das mulheres do vilarejo. Cada dia no campo era um teste não apenas de sua força física, mas de sua resiliência emocional. A rejeição de Miriam ainda ecoava em sua mente, fazendo-a questionar suas escolhas e o valor de sua presença ali. O desejo de conquistar o respeito da comunidade se misturava com o medo de falhar, não apenas para si mesma, mas para Noemi, que a apoiava silenciosamente. Eu não posso deixar que isso me derrube, pensava Ruth enquanto caminhava pelo campo ensolarado, sentindo o calor do sol em sua pele. Não posso falhar com ela. Mas a cada passo, a pressão aumentava, e a dúvida começava a corroer sua determinação. A imagem de Noemi, com seu olhar preocupado e seu coração cheio de amor, se tornava um peso, um lembrete constante do que estava em jogo. Naquela noite, enquanto a lua iluminava a pequena casa, Ruth se sentou à mesa, tentando encontrar as palavras certas para quebrar o silêncio que pairava entre ela e Noemi. O cheiro do jantar caseiro misturava-se com a tensão no ar, e as duas mulheres pareciam mais estranhas do que nunca. Noemi, começou Ruth hesitante. Eu não sei se estou fazendo a coisa certa. As mulheres não me aceitam, e eu sinto que estou apenas trazendo problemas para você. Sua voz falhou, e a insegurança a envolveu como um manto pesado. Noemi olhou para Nora, seus olhos refletindo a dor que sentia. Ruth, você não é um problema. Você é um presente. É a única razão pela qual ainda estou aqui, tentando encontrar um propósito em meio à dor. Não deixe que o medo delas te impeça de brilhar. Você é forte e tem muito a oferecer. Mas, mesmo enquanto falava, uma parte dela se perguntava se era capaz de proteger Ruth dessa rejeição. O dia seguinte trouxe consigo uma tempestade. Uma reunião na praça central do vilarejo, convocada pelas mulheres que se sentiam ameaçadas pela presença de Ruth. As vozes ensaiadas de Miriam e suas aliadas ecoavam pelo ar, cada palavra mais cortante que a anterior. Ruth estava no centro da tempestade, e a atmosfera pulsava, com a tensão da iminente confrontação. Hoje, teremos que decidir o que fazer com a estrangeira, anunciou Miriam, sua voz firme. Ninguém aqui precisa de alguém que não pertence a nós. Se Ruth não se adaptar às nossas tradições, Div e Embra, não podemos permitir que nossa comunidade seja desestabilizada por uma forasteira. O clamor de concordância subiu entre as mulheres, e Ruth sentiu o mundo desabar ao seu redor. Ela olhou para Noemi, em busca de apoio, mas a expressão da sogra era de um sofrimento profundo, uma batalha interna, entre a lealdade à nora e a necessidade de pertencer a uma comunidade que a rejeitava. Você precisa se defender, Ruth, Noemi sussurrou, a voz tensa. Não deixe que falem por você. Ruth respirou fundo, sentindo as emoções borbulharem dentro dela. Eu sou Ruth, de Moabe, começou, a voz tremendo, mas firme. Estou aqui porque escolhi ficar, não sou uma ameaça. Quero aprender, crescer e ajudar. Se não me derem uma chance, nunca saberão do que sou capaz. A sala ficou em silêncio, e a intensidade de seu olhar fixo em Miriam desafiou a hostilidade. Miriam riu, mas o som não era de alegria. E o que você sabe sobre nosso modo de vida? Você não entende nossas tradições e não é bem-vinda aqui. O desprezo nas palavras dela parecia se espalhar pelo ar, e Ruth sentiu sua confiança vacilar. Eu posso aprender, insistiu, a voz agora mais alta,
mais decidida. Eu não vim aqui para destruir o que vocês têm. Vim para construir algo novo, algo que possa beneficiar a todos. Mas preciso da chance de provar isso. Era uma decisão crítica, menos a de se expor à rejeição. A crítica. E ainda assim lutar por um lugar que parecia cada vez mais distante. Ruth olhou para Noemi, que agora parecia mais decidida. Com um gesto, ela se levantou e se posicionou ao lado de Ruth. Se ela é uma estrangeira, então sou uma estrangeira também, disse Noemi, a voz firme. E se vamos ser rejeitadas, que pelo menos seja por nossa escolha. Não podemos permitir que o medo e o preconceito governem nossas vidas. As palavras de Noemi ecoaram na praça, criando um momento de hesitação entre as mulheres. O conflito entre a aceitação e a rejeição estava prestes a explodir, e Ruth sentiu a pressão de suas emoções se acumulando. Ela estava em um ponto de ruptura, e a decisão que tomasse a partir daquele momento poderia mudar o curso de suas vidas para sempre. A batalha não era apenas contra Miriam e as outras. Era uma luta interna, um desafio de identidade e pertencimento que exigia coragem. E o clímax se aproximava rapidamente. A tensão na praça era palpável. O murmúrio crescente das mulheres ao redor de Ruth e Noemi transformou-se em um coro de descontentamento. O olhar desafiante de Ruth encontrou de Miriam, que permanecia inabalável, como uma rocha à beira do mar. E você acha que suas palavras podem mudar algo? Miriam indagou, a expressão sarcástica em seu rosto. Você pode gritar e se debater, mas isso não vai fazer com que você seja aceita. Ruth sentia o coração disparar. A adrenalina pulsava em suas veias, enquanto a pressão do olhar da multidão se intensificava. Eu não estou aqui para gritar ou me debater, ela respondeu, tentando manter a voz firme, mesmo que suas mãos tremessem. Estou aqui para mostrar que posso fazer parte desta comunidade. O que eu quero é entender, aprender e, acima de tudo, contribuir. Contribuir para quê? Para destruir o que construímos. A voz de Miriam cortou o ar, provocando murmúrios de aprovação entre suas aliadas. Ruth podia sentir a rejeição como uma faca afiada, mas não iria recuar. Lembrou-se de Noemi, de seu amor e apoio incondicional. Era hora de se levantar, de ser a voz que não se calaria. Não sou uma invasora. Ruth bradou, o som ressoando por toda a praça. Sou uma mulher que ama e quer ser parte de algo maior. Eu sei que suas tradições são importantes, mas não são suficientes para definir quem eu sou. Não sou moabita de nascimento, mas escolhi ficar aqui com Noemi. Isso deve significar algo. A intensidade de sua voz fez com que várias mulheres olhassem para ela, algumas com dúvida, outras com curiosidade. Miriam hesitou, mas logo seu olhar se endureceu novamente. Então prove que você pode ser uma de nós. Se você não conseguir, eu não hesitarei em pedir que você vá embora. As palavras de Miriam estavam impregnadas de desafio, e Ruth sabia que estava diante de um ponto sem retorno. Que tipo de prova você quer? Perguntou, o coração acelerado. Seja o que for, estou disposta a tentar. A multidão se agitou, as mulheres murmurando entre si. Miriam sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Que tal uma competição? Um teste de habilidades que você deve dominar para ser aceita. Somente então poderemos ver se você é digna de estar entre nós. Um desafio de colheita. Se você falhar, será obrigada a ir embora. Ruth sentiu o pânico tomar conta dela por um breve momento, mas logo se lembrou do que estava em jogo. Olhou para Noemi, que acenou com a cabeça, encorajando-a. Eu aceito, respondeu Ruth, a voz mais forte do que nunca. O desafio foi estabelecido. Um dia inteiro para colher o que pudessem do campo e retornar com a maior quantidade possível. As mulheres se dispersaram, mas não antes de lançarem olhares desdenhosos para Ruth. O clima estava tenso e a pressão era imensa. Mas Ruth se sentia viva. Na manhã seguinte, ao amanhecer, Ruth se preparou. Com a cesta de palha nas costas e a determinação em seu coração,
ela caminhou para o campo. As horas se arrastaram enquanto ela se movia entre as fileiras de plantas, colhendo e colocando tudo na cesta. As mulheres ao seu redor, com suas risadas e comentários sarcásticos, tentavam desestabilizá-la, mas ela se concentrou. Cada fruto colhido era uma vitória, uma afirmação de seu valor. O sol estava alto quando o dia começou a chegar ao fim. Ruth estava exausta, mas a visão de sua cesta cheia fez seu coração acelerar. Eu posso fazer isso, repetia para si mesma, a cada passo que dava de volta à praça. Ao chegar, viu Miriam e as outras mulheres já se preparando. A comparação das cestas começou, e o clima se tornava cada vez mais pesado. Miriam levantou sua cesta, orgulhosa, os olhos cheios de desdém. Vejam, eu colhi tudo isso, disse, exibindo sua colheita, enquanto as outras mulheres aplaudiam. Agora, vamos ver o que a estrangeira conseguiu. Quando chegou a vez de Ruth, ela respirou fundo, a adrenalina disparando novamente. Com a ajuda de Noemi, cuidadosamente despejou o conteúdo de sua cesta ao lado da de Miriam. O silêncio caiu sobre a multidão. O que parecia um desafio simples agora se tornava um momento decisivo. As mulheres começaram a contar os frutos, as tensões aumentando a cada número que era pronunciado. 45, exclamou uma mulher, e o murmúrio se espalhou pela multidão. A contagem continuou, e Ruth sentiu seu coração apertar. 52. A expressão de Miriam começou a mudar, a confiança em seu rosto se esvanecendo. E assim a contagem prosseguiu até que finalmente o número foi anunciado. 65. Um grito de surpresa ecoou na praça. As mulheres trocaram olhares incrédulos. Ruth percebeu que a maré estava mudando. Miriam, agora pálida, não sabia como reagir. A multidão começou a murmurar. Algumas mulheres se aproximando de Ruth, curiosas, admiradas. Eu provei que posso ser uma de vocês. Ruth declarou, a voz firme, a emoção transbordando. Estou aqui para contribuir e aprender. Não sou uma ameaça, sou uma aliada. O que se seguiu foi um tumulto de reações. Algumas mulheres começaram a aplaudir, outras ainda hesitavam. Mas Ruth sentiu uma onda de esperança. O desafio tinha mudado tudo. Ela não sabia se havia vencido completamente. Mas uma nova luz começava a brilhar em seu caminho. A luta não tinha terminado, mas as sementes da aceitação já estavam sendo plantadas. Ruth sentia o coração ainda acelerado, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto o murmúrio da multidão se transformava em aplausos tímidos. As mulheres começaram a se aglomerar ao seu redor. Algumas com expressões de dúvida, outras claramente admiradas. Era um misto de emoções, e ela podia sentir a tensão no ar, como um fio prestes a se romper. Miriam, por outro lado, estava em choque. O rosto que antes exibia desdém, agora estava pálido. E seu olhar, que antes era de desprezo, agora tinha um brilho inquieto. Ruth sabia que a vitória não era apenas dela, era um triunfo sobre as barreiras que a separavam daquele povo. Parabéns, Ruth, disse uma mulher idosa, com o rosto marcado pelo tempo e pela sabedoria. Você realmente se esforçou. É bom ver que nem todos os forasteiros são iguais. Aquelas palavras eram como um bálsamo para a alma de Ruth, e ela sorriu, agradecida. Noemi se aproximou, seus olhos brilhando com orgulho. Você fez o que precisava ser feito. Estou tão orgulhosa de você. Ruth a abraçou com força, sentindo a conexão entre elas se intensificar. O calor do apoio de sua sogra era reconfortante, e Ruth percebeu que, independentemente do que acontecesse a seguir, elas tinham uma a outra. Porém, o clima ainda estava carregado. Miriam se afastou, murmurando algo para suas seguidoras, e Ruth não pôde evitar o frio na barriga. As mulheres que antes eram hostis começaram a se dispersar, algumas lançando olhares confusos para Ruth, enquanto outras trocavam palavras entre si. Ruth sabia que a batalha não estava completamente ganha. A aceitação total ainda estava distante. Enquanto caminhava pela praça, Ruth refletiu sobre o que havia conquistado. A competição não era apenas sobre
Colher mais era sobre provar seu valor, demonstrar que podia ser uma parte ativa daquela comunidade. No entanto, ela também se lembrava das dificuldades que ainda enfrentaria. Como a maioria das pessoas, a confiança era algo que se conquistava aos poucos. As sementes de aceitação que haviam sido plantadas precisariam de tempo e cuidado para florescer. Miriam, em um canto da praça, conversava com algumas mulheres de sua confiança, o rosto fechado em descontentamento. Ruth percebeu que a rejeição ainda pairava sobre ela, como uma nuvem escura. Mas ao mesmo tempo, havia um novo murmúrio na multidão, um sentimento de curiosidade e esperança. Ruth podia sentir que as pessoas estavam começando a vê-la, não apenas como uma moabita, mas como alguém que poderia ser parte deles. Você vai precisar de mais do que isso para ser aceita, uma jovem sussurrou para outra. Mas Ruth não se deixou levar pelas palavras negativas. Ela sabia que a mudança começava com pequenas ações, com cada gesto de bondade que oferecia, com cada esforço que fazia para se integrar. O reconhecimento que havia conquistado naquela tarde era apenas o primeiro passo de muitos. Com o tempo, Ruth se propôs a trabalhar ao lado das mulheres que a haviam olhado com desdém. Ela começou a se envolver nas colheitas, a compartilhar histórias de sua terra natal e, principalmente, a ouvir. Gradualmente, as conversas foram se tornando mais abertas e as risadas começaram a ecoar ao seu redor. O que antes era hostilidade foi se transformando em um misto de curiosidade e aceitação. E assim, com cada dia que passava, as barreiras começaram a se desfazer. Ruth percebeu que estava construindo laços, não apenas com as mulheres, mas também com a terra que agora chamava de lar. O sol se erguia todas as manhãs, e com ele vinha a promessa de novas oportunidades. Mesmo em meio à incerteza, havia uma certeza crescente. Ela havia dado o primeiro passo em direção à aceitação, e isso mudaria para sempre o seu destino e o daquelas ao seu redor.